Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à AM Academia Imagem. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é a operação de somas. Então, dizer que nesses primeiros vídeos que estaremos postando no canal, vamos estar aí a postar assuntos relacionados à base, ok? Porque o nosso objetivo é resolver exercícios de grande escalão, é claro, mas não há, né, não estamos muito preocupados em acelerar a coisa sem que antes os nossos estudantes, alunos compreendam bem a base, porque parecendo que pouca coisa, mas ainda alguns universitários têm tido problemas de certas questões, e uma delas é a operação da soma, que estaremos falando hoje, e as outras aulas seguidas estaremos falando sobre operações de divisão, multiplicação e outras coisas semelhantes, e só assim poderemos então começar a falar de grandes escalas, que são as potências, radiciações, equações e muito mais. Pronto, fica aí atento que essa aula vai ser realmente muito produtiva para você. Vai agregar realmente um real valor na sua vida. Pronto, nós temos aqui já um esboço feito por mim. Temos aqui a soma, né? Sempre que falamos de soma, caríssimos, eu quero vos lembrar que a soma não é simplesmente a adição. Quando falamos de soma, nós estamos a englobar os dois sinais, ok? A adição e subtração. Algumas pessoas têm o hábito de falar de soma sendo apenas simplesmente a adição, ou seja, inclinada para o sinal mais, mas está errado. A soma é exatamente a adição e a subtração, ok? Então, nós vamos falar hoje de operações. Não vamos falar simplesmente de soma e subtração, vamos falar de operações com soma e a subtração, ou seja, desculpa, operações com adição e subtração. Então, nós temos aqui, né, duas representações que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque vai ser muito útil para usarmos nos dois exercícios que vamos exemplificando aqui, ok? Nós temos aqui o 2, né, que nós classificamos como um 2 positivo. E temos aqui o menos 3, que nós classificamos como o quê? Como um número negativo. Por quê? O 2 ele é positivo porque ele não tem nenhum sinal em frente. Segundo a lei da matemática, ou a regra da matemática, diz que todo número por si só já é positivo, ok? Todo número por si só já é positivo, ou seja, todo número sem sinal em frente é positivo. Se tu encontrares um número qualquer escrito em algum lugar, saiba que ele é positivo. Por quê? Porque não existe nenhum sinal em frente, ou seja, é um sinal de adição ou mais subtendido. E ainda se tu encontrares numa operação matemática 2 mais 3 menos 4, este número ainda é positivo. Por quê? Porque ele está no princípio de um exercício e ele não tem nenhum sinal. Então todos os números sem sinal em frente é positivo, ok? Então, quando você encontrar um número com um sinal negativo por frente, é logicamente que esse número é negativo. Então vamos lá na prática, para nós poder começar já a aquecer a coisa. E aqui vamos começar a falar sobre algumas regras das operações de soma. O que eu quero dizer? Temos aqui 5 menos 6, ok? Primeira coisa, nós temos que classificar qual é o número positivo e qual é o número negativo. Olhando para aqui, nós conseguimos perceber que logicamente o 5 é o nosso número positivo. Por quê? Porque ele está no princípio de um exercício, de uma operação, nesse caso matemática, e ele não tem nenhum sinal por frente. Nesse caso tem o mais subtendido, conforme já explicamos. Ele é um número positivo. E nós temos o 6 com o sinal menos por frente. Lógico, o 6 é um número que é negativo. Então, aqui vem a primeira regra da operação de soma. Qual é a primeira regra? A primeira regra diz que sempre que estamos em presença de uma operação matemática, um exercício em que tivemos, né, dois sinais diferentes, efetua-se o que? A subtração, ok? Se tu encontrares, por exemplo, menos A menos ou mais 2A, isso já é um assunto de equações do primeiro grau, ok? Estamos só aqui para fazer um check-up. Então, nós temos o quê? Temos dois números e temos dois sinais, ok? Se nós prestar bem atenção nos sinais, nós verificamos que os sinais são o quê? Diferentes. Então, quando os sinais são diferentes, é igual a quê? É igual a subtração.
quando os sinais são diferentes, é igual a subtração. Ok? Sempre que encontrares uma operação matemática em que os números têm sinais diferentes, tens que efetuar a subtração obrigatoriamente. Não existe adição aqui. É subtração. Por quê? Porque os sinais são diferentes, ok? Então, aqui como seria? 5 menos 6. Logicamente, não vais tirar o 6 no 5. Por quê? Porque o 5 é menor que 6. Então, vais ter que tirar o 6, o 5. Por quê? Na operação matemática, né, na soma, a subtração, nós podemos efetuar a propriedade comutativa, ok? É autorizado isso. Ou seja, nós podemos trocar a ordem dos números. Podemos pôr o menos 5 em frente e o 5 por trás. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, aqui é a mesma coisa como fazer 6 menos 5. É a mesma coisa, ok? Isso vai nos dar quanto? Se tirarmos o 5, se tirarmos o 6, o 5, quanto fica? 1, ok? Agora aqui vem a questão. Este 1 é o nosso resultado. 1 é o resultado desta operação. Este resultado precisa ter um sinal, certo? O resultado desta operação precisa ter um sinal. Para nós saber o sinal do resultado desta operação, nós precisamos identificar aquilo que chamamos como o maior valor absoluto. Ok? Em outras palavras, quando você ouve falar de maior valor absoluto, nós estamos a querer dizer o maior número da operação. Ok? Em linguagem terra-terra, o número mais grande. Ok? Com mais valor numérico. Se nós olhar, primeiro vamos olhar aqui. Temos quantos números aqui? Apenas 2. 5 e o 6. A questão é, entre o 5 e o 6, quem é maior? Logicamente é o 6. Se 6 é maior que 5, qual é o sinal do 6? Negativo. Então o nosso resultado também será negativo. Por quê? Porque o maior valor absoluto, que é o 6, é negativo. Ok? O resultado, o sinal do resultado, dá-se ao sinal do maior valor absoluto. Ok? Esse é o primeiro exercício que eu queria passar para vocês. Agora vamos aqui para uma questão mais prática. Ok? Mais prática. Se tivermos, por exemplo, esse exercício, menos 2 mais 4 mais 6 menos 7. Pessoal, aqui não tem muita complicação. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nos dão uma coisa dessa, olha, quando falarem de equações do primeiro e segundo grau, o que vai acontecer é que simplesmente que por trás dos números terá letras, ok? Não tem problema, é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. A primeira coisa que tu tens que fazer, olha para o exercício e começa a identificar os números. Começa a ver quais são os números positivos e os números negativos, certo? Já falamos, números positivos são aqueles que ou não têm sinal em frente, ou têm que um sinal de mais, certo? É melhor escrever aqui, para ser mais exato. Então, sempre que você encontrar um número sem nenhum sinal em frente, ele é positivo. Ou seja, tem um mais subtendido. E sempre que você encontrar um número com um sinal de mais em frente, ele é positivo. Certo? Agora, sempre que você encontrar um número com menos em frente, o sinal de menos em frente do número é negativo. Então, primeira coisa que temos que fazer aqui, vamos identificar os números positivos. Quais são os números positivos? Já falamos. Que tem sinal de mais em frente e que não tem sinal nenhum. E olhando para esse exercício, nós temos aqui dois números que têm o sinal de mais em frente, que é o quê? O 4 e o 6. Então vamos pegar mais 4 mais 6, certo? São nossos números que? Positivo. Agora vamos que? Os números negativos. Quais são os números negativos? Logicamente, menos 2 e o menos 7. Então será menos 2 menos 7. E passa aqui o sinal de igual. Ok?
Olha, verifica que a partir do momento que nós organizamos o número positivo, nós poderíamos simplesmente apagar o mais. Por quê? Porque nós dizemos que todo número positivo que começa no princípio do exercício, o sinal de mais pode ser subtendido, ok? Você pode tanto pôr como não pôr. Se tiver que complicar, tu podes pôr, né? Mas se tu já fores alguém que domina, pode simplesmente excluir o mais, ok? Mas eu vou trabalhar aqui com mais, só para não vos atrapalhar. E quem aí entende da coisa pode simplesmente apagar no seu caderno, ok? Então, aqui estamos. Por que nós separamos os números de acordo, né, à sua natureza? Temos aqui positivo e negativo. Por que separamos? Para quê? Para que o exercício, ou seja, a resolução do exercício seja mais fácil. Porque olhando para isso, eu começaria a resolver primeiro o quê? Esses dois. Depois resolveria esses dois. Então, olhando para isso, nós estamos perante aqui. Só simplesmente a esses dois, separadamente, ok? Vamos resolver só esses dois separadamente. Olhando para esses dois números, nós estamos perante o quê? A uma soma, ok? De números com sinais que iguais. Certo? Estamos perante a uma soma com sinais iguais. E o que acontece, né, quando nós temos sinais iguais? Muito simples. Faça o quê? A soma. Não é pela questão de termos aqui o sinal de mais. Não é por isso. É simplesmente por eles serem iguais, os sinais. Porque tanto aqui, deste lado aqui, se nós ver, temos aqui menos 2 e menos 7. Aqui também vamos efetuar o quê? A soma, ou seja, a adição. Desculpa, vamos efetuar a adição. Ok? Não vai ser 7 menos 2, nem 2 menos 7. Vai ser 2 mais 7. Por quê? Porque quando nós temos sinais iguais, nós fizemos o quê? A adição, nós somamos. Quando temos sinais diferentes, nós fizemos a subtração. Deixa só meter aqui uma anotaçãozinha para melhor esclarecimento. Deixa só... Melhor aqui, né? Onde tem mais espaço. Subtração. Tanto faz, a troca pode ter menos ou mais. É a mesma coisa. Subtração. Se nós tivermos aqui menos com menos, lembrando, são sinais iguais, faz o quê? A adição. Ok? E aqui a mesma coisa. A adição. Vamos deixar passar aí. Então, passaram? Que bom. Agora vamos dar uma continuação ao nosso exercício. Pronto, estamos aqui, conforme falei, sinais iguais, soma. Sinais iguais, soma. O que é que vai acontecer aqui? Nós vamos somar esses dois, certo? 4 mais 6, quanto é que dá? 10. O sinal vai ser do maior valor absoluto, ou seja, o maior valor entre esses dois. O maior número entre esses dois, quem é? É o 6. E o 6 é que é positivo, então 10 também será positivo. Conforme falei, não há necessidade de representar, ok? Porque ele está aqui como o primeiro do exercício, então é realmente positivo. Então temos aqui menos 2, menos 7. Sinais iguais, atenção. Sinais iguais. Adição, certo? Então, vamos somar eles, ok? Vai ser, é como se fosse 2 mais 7. Que vai nos dar o quê? Vai nos dar por aí 9. Qual vai ser o sinal do 9? Do maior valor absoluto entre esses dois. Ou seja, do maior valor entre eles dois. Quem é o maior entre eles dois? É o 7. E o 7 é que? Negativo. A partir daqui nós voltamos aqui. Ou seja, a esta regra aqui da subtração. Que ele diz que quando nós estamos perante a um exercício, quando estamos perante a um exercício, a uma operação com números que tenham sinais diferentes, efetua-se o quê?
a subtração. Muito simples. Temos aqui mais, né, como subtendido, mais e o menos. Então vai ser o quê? Subtração. Vai ser 10 menos 9, que é exatamente o quê? 1. Qual vai ser o sinal do 1? Do maior valor absoluto, ou seja, o maior número entre eles dois, quem é? É o 10. Se o 10 é o maior e ele é positivo, este rapaz também será positivo.